Debate dessa semana que é especial, isso porque hoje, 10 de outubro, a gente celebra o Dia Mundial da Saúde Mental. Então a gente aproveita para fazer esse momento para refletir sobre a importância de cuidar da nossa mente e também das nossas emoções. Eu já vou adiantar o tema de hoje, porque depois eu quero apresentar os convidados especiais que a gente tem no Alerta em Debate. Olha só, gente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, o quinto mais depressivo. O nosso país também é o líder em ansiedade e depressão na América Latina. A gente tem quase 19 milhões de pessoas com essas condições. Fica claro, né, que a depressão merece um alerta pelos sintomas que, além de tudo, podem ser super difíceis de identificar. A gente aproveita para fazer uma ligação com as nossas celebridades. É porque cada vez mais muitas pessoas famosas estão vindo a público para falar sobre saúde mental. E isso gera mais identificação com nós, pessoas normais, que também nos sentimos aí da mesma forma que elas. Isso abre um canal para que a gente fale sobre isso. Hoje, a gente está em 4 pessoas aqui. Eu, Ana Cecília Pereira, Noêmia Gomes, sempre ao meu lado. E Noêmia, você lança aí quem é o nosso convidado especial de hoje, além do convidado especialista. O convidado especialista que é, assim, a celebridade nossa hoje. Exato. Eu vou deixar por último, mas eu vou espalhar para vocês quem é o nosso convidado aqui no estúdio, Edinho. E aí, Noêmia? Tudo bem? A gente falou Tudo que ele bem, voltaria. assunto muito legal, quero participar mesmo. Sim. E importantíssimo, se a gente está bem com a nossa memória, né, com os nossos pensamentos positivos, eu acho que tudo flui. Exato. Agora, quando a gente está meio borocochô, está triste, meio depressivo, aí se complica. E o Edinho, ele tem um olhar muito bom pra isso. Às vezes o pessoal que tá nos assistindo não sabe. Ou ele falou borocochô, eu me identifiquei muito. Porque tem dia que eu chego aqui mais borocochô, o Edinho percebe rápido. E às vezes sabe falar alguma coisa que faz mudar tudo. Então isso é muito especial dele. É muito legal que ele tá aqui com a gente pra bater esse papo, junto com o nosso convidado, que é o especialista, que vai nos orientar até a falar sobre esse assunto. Nossa cereja do bolo. A nossa cereja do bolo. Eu adoro que a Noêmia sempre tem um comentário que é outra cereja de bolo também. Quem tá com a gente é o Felipe Fernandes Lobo. Ele que é psiquiatra pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Ele é médico consultor da Libs Farmacêutica, é especialista em psicoterapia psicodinâmica para transtornos de personalidade e integrante do ambulatório para transtornos da personalidade. Então ele sabe muito de todos esses assuntos. Bateu um papo com a gente antes aqui que me deixou de queixo caído. Vamos só começar então esse debate que pelo jeito vai ser muito bom. Felipe, seja muito bem-vindo ao Alerta em Debate. Nossa, eu que agradeço o convite nesse dia especial. Para mim é um prazer estar com vocês, com pessoas tão especiais como vocês. Muito obrigado. Obrigada. Eu já vou começar aqui, já puxo a vez aqui, Felipe, porque a gente, quando fala em saúde mental, é até um termo que eu não gosto muito de usar, né? Assim, eu sei que você é aí da área, mas no tempo que eu trabalhei com comunicação em saúde, a gente falava bem-estar da mente. Porque saúde mental dá aquela coisa pesada, né? De que você precisa de tratamento, que você é louco. Mas não é isso, gente. Bem-estar da mente. Em algum momento da vida, que eu não sei qual, né? A gente está todo relacionado, conectado. Tem o ortopedista, tem o cardiologista, tem todos os médicos, só que assim, e a gente fala, quando fala em bem-estar, a gente pensa do pescoço para baixo, né? A gente não coloca a cabeça, e é a cabeça que comanda tudo, Exatamente. gente. Por isso que tem que ser bem-estar da mente. Concorda comigo? Concordo muito, né? O quanto que o termo saúde mental, ele muitas vezes fica centrado no adoecimento, no tratamento de adoecimentos psíquicos e não numa prevenção de doenças, não numa qualidade de vida, né? Eu acho que a gente precisa ir mudando realmente a maneira como a gente ouve esse termo, porque saúde mental é saúde, não é doença, né? Assim, doença mental é que vai ter, então, todas as consequências de um tratamento, de uma reabilitação. Agora, saúde é a saúde, né? O bem-estar. Eu gostei dessa visão. A Ana Cecília trouxe aqui alguns dados que assim, a gente não pensa nisso, mas quando você para prestar atenção,
É alarmante, né, Não, Ana Brasil Cecília? Exatamente. o Brasil ser aí o país mais ansioso, na América Latina o mais depressivo também, eu acho que é assustador a gente pensar É por esses assustador lados. porque as pessoas têm uma visão do brasileiro que o Brasil é um país da Feliz. felicidade, né? Então, e a felicidade esconde a depressão, né, doutor? Muitas vezes, né, a pessoa ela exprime um comportamento feliz, mas o humor ele não é medido apenas pelo comportamento, né? O comportamento é o que eu expresso por fora, né? Assim, mas o humor ele é algo que ele é sentido internamente, ele é intrapsíquico. Então a pessoa pode estar muito mal, muito triste, mas está num comportamento. Aliás, esse é um ponto, né? Não dá pra a gente saber totalmente do humor de uma pessoa se a gente não perguntar, né? Assim, a gente só olhando, a gente não consegue tirar todas as conclusões. Por isso que uma entrevista psiquiátrica, uma consulta psiquiátrica, ela se impõe. Eu sou psiquiatra, mas eu não consigo olhar para vocês aqui, né, vocês três, e falar assim: você está deprimido, estou conseguindo, né, fechar esse diagnóstico aqui agora. Não, porque a apresentação que você está fazendo é uma apresentação profissional, né? Então você está escondendo, em grande parte, o que é o seu humor. Eu preciso conversar do seu humor com você para eu saber. Então, olhar, aferir um transtorno mental desse, né, que é de natureza do humor, só pelo comportamento é bastante complicado, né? Então, às vezes as pessoas estão ali aparentando estarem muito, muito bem, mas às vezes tem uma tentativa de suicídio, algo grave e ninguém compreende, mas é porque é o humor dela, não é o comportamento. Doutor, e tem agora parece que virou moda também as pessoas como eu posso dizer, se diagnosticarem. Ai, não, porque eu tô esquecendo coisa, eu tenho TDAH. Ai, porque eu não tô me sentindo bem, eu Tudo estou... tem um nome hoje, né? Tudo você já se autodiagnostica. E isso também é muito perigoso, né? Muito. Você sabe, a gente está vivendo a era em que as pessoas estão fascinadas com a saúde mental, né? Tanto pro bem quanto pro mal, né? Assim, mas esse fascínio desperta hipóteses, né? As pessoas ficam criando, se eu tenho isso, deve ser porque eu tenho TDAH. Se eu tenho aquilo outro, é porque eu sou do espectro autista. Se eu tenho... E as pessoas vão tentando fechar a hipótese. Por um lado, tem aí os riscos de se fechar ou de se acreditar em diagnósticos que não estão de fato existindo. Mas, por outro, está mostrando quanto que a gente está numa era em que a saúde mental está começando a ser mais pensada, né? Então, assim, claro que vai ser lapidado isso ao longo do tempo, né? A gente tem aí os filmes, né, Divertidamente, todas essas que tá trazendo essa temática. Você vê, os filmes da Disney hoje, eles trazem o drama do vilão. Não é mais o drama do mocinho. É o vilão, e você vê que os vilões, eles são sequelados em algum grau ali, né? Tem uma sequela mental, tem alguma questão mental. O Coringa 2, né, que foi lançado Coringa, recentemente, tá chamando muita atenção. Exato, né? Cruella, né, assim. E a gente vai vendo, então, ou seja, por quê? Porque tem um fascínio, assim, ninguém é como é do nada. Tem uma história por trás, né, assim. Então, a gente tá nesse fascínio, mas claro, os fascínios dão aí chance para excessos. Eu acho que vai ter que ser lapidado isso, né? Nem todo mundo que acha que é do espectro autista é autista, todo mundo que acha que é TDAH de fato, entende? Doutor Felipe, qual o momento de buscar o psiquiatra? Porque ainda há um preconceito. Eu falo porque há mais de 10 anos atrás eu tive depressão e eu não estava me sentindo bem e eu busquei um clínico geral. Esse clínico geral, meu amigo, disse: olha, você precisa ir no psiquiatra. E lá naquela época, eu falo por mim, eu falei: meu Deus do céu, eu vou no psiquiatra, ele vai com os pensamentos que eu estava tendo, aquelas confusões de pensamento. Vai me internar. Eu até hoje não gosto de assistir mais filmes que tem sangue, faca, tiros, aquela coisa. Isso é normal de quem está na depressão. Mas qual é o momento certo? E ainda hoje há o preconceito: eu vou no psiquiatra, ele vai me internar. E não é bem assim. Exatamente. Na verdade, raramente existe uma indicação de internação, né? Cada vez mais a saúde mental está sendo enriquecida aí com aparelhos, né? E eu digo aparelhos no sentido assim, a gente tem o CAPS, tem enfermarias, mas tem também hospital-dia, tem serviços ambulatoriais complexos que vão permitindo a gente cuidar, inclusive de casos mais graves, sem precisar de uma internação propriamente dita, né? Então, a internação acaba sendo uma exceção, né? Então, qual é o momento de se procurar a opinião de um especialista, né? de um psiquiatra? Todas as vezes que a gente vivencia situações, né, acho que o grande marcador é o fato da pessoa parar de sentir
como ela vinha sentindo antes. Antes eu tinha mais disposição, eu era mais alegre, mais feliz, e isso mudou. A mudança interna, né, para algo que não está sendo interessante, que não exprime um bem-estar, não é uma melhora, ela mudou para quem? Né, tá mais difícil fazer as coisas, tá mais penoso fazer as coisas, né, tá mais triste, eu tô me sentindo mais triste, né, e antes eu não era assim. Né? Então, a mudança é como a gente tende a tentar explicar assim, o psiquismo ele é um órgão como os outros órgãos são. Né? Assim, o meu pulmão ele funciona de um jeito, se ele para de funcionar daquele jeito, tem uma mudança, né? Assim, eu começo a ter uma alteração do meu padrão de respiração, eu vou procurar um pneumo. Né, assim, um pneumologista. Então, o meu coração ele funciona de um jeito, se ele começa a funcionar de outro, e isso impacta negativamente a minha vida, eu tenho que procurar um cardiologista, um clínico médico. Agora, no psiquismo é do mesmo jeito. Antes eu tinha um grau de disposição, eu tinha uma vontade, eu tinha uma facilidade, eu tinha uma atenção, e agora mudou. Né? Eu não estou conseguindo desempenhar esses papéis, não estou conseguindo ter essa qualidade de vida que eu tinha antes. Então, ali está na hora de pensar em procurar um especialista. Até antes da sua pergunta, que tem a ver, a gente então pode dizer assim, até para explicar um pouco essa questão, uma pessoa tem uma tristeza, essa tristeza é depressão ou pode ser também um estado? Em que momento, né? Porque às vezes, eu sou feliz, eu sou alegre e tal, mas daí eu fico triste. Eu falo, não, gente, eu tô em depressão porque eu tô triste. No meio de um monte de gente, como que é isso que dá o start assim, não? Eu tô cansada. De repente eu faço um monte de atividade, não paro, e de repente essa semana eu não tô legal, não quero ir e tal. Isso, eu tô com depressão, ou pode ser simplesmente um cansaço, uma indisposição, pra gente poder, essa questão da tristeza e do cansaço ser confundido com a depressão. Depressão, perfeito. Né? Aí, esse é um aspecto muito importante, assim. Como que o órgão, né, coração funciona? Quando eu aumento a demanda sobre o meu coração, se eu começo a correr, o coração acelera. Então, existe uma resposta desse órgão que é vou ser redundante, né? Uma resposta que ela é responsiva, ela está em acordo com o estímulo. Né? Se eu começo a correr, o coração tem que dar mais conta dessa minha corrida. Então, existem alterações em que elas são responsivas aos estímulos, aos ambientes. No caso do psiquismo, é do mesmo jeito. Se eu estou triste porque algo triste aconteceu, este é um humor responsivo, né? E é normal estar triste num contexto de tristeza. Né? Se eu estou ansioso porque algo preocupante, algo aflitivo está acontecendo, então tem algum tom de normalidade. O estranho é se eu começo a ficar triste do nada. E eu fico triste do nada, nada aconteceu e eu estou muito triste. Né? Assim, o estranho é se eu começo a estar muito ansioso do nada. Minha vida está tudo ok, não teria por que me preocupar, mas eu fico preocupado com tudo, eu fico aflito com tudo, eu fico tenso com tudo. Isso seria da mesma ordem de um coração acelerar comigo sentado. Né? Assim, que aceleração é essa cardíaca? Não é para acontecer desta forma. Né? Então, a adequação da resposta orgânica ao que eu estou vivenciando é a primazia da saúde. Né? Assim, então, se está adequado, se eu estou vivenciando uma situação e a minha vivência interna está adequada àquela situação, então, até então, é saudável. Agora, nada aconteceu e eu estou muito triste, estou, né, assim, pensando em morte, né, me sentindo inútil, culpa, sem energia, sem vontade de fazer nada, né? Então, isso chama atenção. Tá tendo uma resposta a estímulo nenhum. Não é uma resposta, é uma vivência patológica desse órgão. Entende? Que é o psiquismo. Doutora, até aproveitando, o Edinho comentou, né? Como a gente pensava sobre procurar um psiquiatra ou precisar de um psiquiatra, como isso já foi taxado, né? De uma maneira, às vezes, ruim. As pessoas não entendem que não tem nada de errado, né? Em procurar e identificar o que você está sentindo e ter um diagnóstico. E por isso que é muito importante que essas celebridades, né? Que a gente comentou, elas estão falando sobre isso cada vez mais. A gente teve as Olimpíadas esse ano aí, o tanto de atleta brasileiro e também ou de outros países falando sobre saúde mental, principalmente Simone Biles, acho que é um exemplo maravilhoso para a gente dar. Ela que parou a carreira para cuidar da saúde mental. A gente viu essa menina aí por um ano se cuidando e voltou
maravilhosa, fazendo ainda melhor. Então, é importante a gente falar sobre isso. Essa pausa não tem nada de errado. A gente tem no Brasil tantos artistas, tantos atores e atrizes falando sobre isso, cantores. A gente viu recentemente sertanejos, vários. Eu não consigo nem falar quantos foram. Wesley Safadão, Felipe um Neto. monte O Zé de gente Neto. que Zé Neto. tá falando sobre saúde mental, que tá se cuidando. E é importante a gente usar até esses exemplos, né, dessas celebridades, que são pessoas comuns, que também trabalham muito na realidade deles e também precisam cuidar do bem-estar. Agora eu quero usar esse termo que a Noema nos ensinou, esse negócio de saúde mental. É bem-estar mental, adorei. Bem-estar da mente. Bem-estar da mente, adorei. E é importante também a gente falar divertidamente, sobre isso. né? Exato. E usar os exemplos dos famosos também. Olha, não tem nada de errado, fulano de tal Exato. também se cuida. É muito importante isso, né? Veja, por que a gente sente que isso é importante? Por que a gente sente que tem algo de expressivo e importante uma Simone Biles, um Wesley Safadão, poder dizer dos adoecimentos mentais que ele tem? Porque as pessoas idealizam, né, os famosos. A idealização dos famosos faz que eles que gere uma sensação de que eles são diferentes de nós. Mas quando eles falam de problemas que a gente vivencia, né, assim, e eles reconhecem, eles podem ser um modelo de acolhimento desses problemas que eles estão vivenciando, isso vai servir de um modelo para a gente também. Para quem não é famoso, fala assim, nossa, se ele tem isso, se ele que eu idealizava tem isso, então o fato de eu ter isso pode ser normal, então eu vou cuidar. Né, assim, e o que ele fez? Ele cuidou, então eu vou cuidar também. Né? Então essas desidealizações que geram humanização dessa imagem, né, a humanização do artista, e o artista podendo ser um exemplo humanizado de acolhimento das doenças dele, isso é bastante importante para a população. Isso então, deixa... é muito importante, assim, desculpa. E isso deixa bem claro, né, que dinheiro não traz felicidade. A felicidade é o estado mental de cada um de nós, né? E até é importante a gente também ter um olhar com menos preconceito, porque quantas vezes a gente não ouviu alguém comentar, ai, Simone Biles tá com depressão, ai, Wesley Safadão com tanto dinheiro, com tanta coisa, tá com depressão. Ai, se pra ele Gustavo assim, Lima, a gente... né, teve até uma Gustavo separação, Lima. daí ele disse que ele estava depressivo e por conta da depressão ele preferiu se separar, né? Sim. Então são coisas que... Eu acho que tem um ponto aí importante que é assim, o quanto que ter facilidades na vida não é a garantia de uma saúde mental, né? Eu posso ter uma facilidade, eu tenho uma condição financeira boa. Então, isso é a garantia, esse é o maior fator de proteção que me impede de ter, é a garantia total de que eu não vou ter transtorno. Não, porque a regência do psiquismo é uma regência biológica. Né, assim, existem fatores genéticos, existem fatores neuroendócrinos, existem outros fatores que não é assim a quantidade de dinheiro que a pessoa tem na conta. Né? O adoecimento psíquico, ele não diz somente do meu entorno. O meu entorno é um dos fatores, é apenas um dos fatores. Né, assim, então eu não posso. Então isso é até um cuidado que a gente tem que ter, né? Assim, olhar para uma pessoa que ela tem muitas facilidades, né, em termos financeiros, e a gente então achar que então ela não tá. Quer ver um exemplo clássico assim? É o burnout, né? O burnout que é um mix aí, né? Envolve sintomas tanto de depressão quanto de ansiedade, né? Ricardo Boechat, jornalista, teve e falou muito sobre isso na época. Exato. Você quer ver um exemplo clássico assim? Quem gosta do trabalho? Quem gosta do trabalho que desempenha? Ama o meu trabalho. Tem zero chance de ter burnout? Claro que não. Né? Assim, gostar do trabalho não é um fator que... mas eu gosto do que eu faço. Sim, mas se você faz isso extenuantemente, gostando ou não gostando, isso está gerando um impacto no seu neurobiológico que vai gerar um quadro, né, de alteração serotoninérgica. Né? Assim, é o sistema respondendo a esse estímulo excessivo. Não tem muito o que fazer nesse sentido. Gostar ou não gostar é apenas um fator. É como na fisiologia, por exemplo, se você corre bastante ou pratica uma atividade por muito tempo, e prolongadamente, você vai ter um estiramento na sua musculatura, né? É a mesma coisa para a cabeça, né? Exato. Gostando... Não... mas esse músculo foi feito para isso.
Né, assim, tudo Tem bem, foi limite. para isso, mas não excessivamente para isso. Né, assim, isso vai ter um custo biológico para esse músculo. Da mesma forma, né, eu amo o que eu faço, mas se eu faço excessivamente, né, eu não tenho tempo para mais nada, só fico fazendo aquilo, eu vou ter um custo biológico para o neurobiológico ali que tá bancando essa tarefa. Isso é muito Ô, importante. doutor, a expressão ansiedade depressiva é um termo novo que tem sido utilizado e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Existem algumas combinações dos termos, né? Assim, primeiro que existe a ansiedade, né? A ansiedade ela não necessariamente é uma doença, né? A ansiedade ela é importante para manter a espécie. Se eu não fosse se eu não pudesse vivenciar preocupações, se eu não pudesse vivenciar medos, eu iria me colocar em situações de risco e iria morrer facilmente. Ah, não tenho medo de um penhasco. Chego lá no penhasco, ele cai, morre, acabou. Tá. Então, preocupação e medo são moduladores do nosso comportamento e nos preservam. O problema é quando ele é excessivo, né? Um excesso não responsivo. Agora eu tô com medo, eu tô com a preocupação do nada, né? Assim, então isso é um transtorno de ansiedade, né? Medos e preocupações do nada, intensos, encerram um transtorno de ansiedade. Depressão já é uma tristeza ou uma perda importante dos prazeres nas atividades diárias. Tristeza, perda dos prazeres nas atividades diárias, sem nada ter acontecido, né, não é responsivo a nada. Eu estou falando, então, de transtornos depressivos, né, nesse psiquismo. Agora, eu posso ter uma associação disso, né, eu posso ter uma mescla disso. A pessoa pode ter uma depressão ansiosa. O que é uma depressão ansiosa? Ela tem um quadro depressivo, ela começou sentindo tristeza, perda do prazer nas atividades, e aí tem outros sintomas que vêm junto do quadro depressivo, e no contexto deste quadro depressivo, ela começa a ficar mais preocupada e com mais medo. Mas começou depois que ela começou a ter os sintomas de depressão. Né? Isso é uma depressão ansiosa. Por que é importante falar da depressão ansiosa? Porque 85% dos quadros depressivos são desse subtipo. Esse é um subtipo de depressão, né? A depressão ansiosa. 85% são quadros de maior dificuldade de tratamento. Né? Ter ansiedade importante dentro da depressão é um preditor de maior dificuldade de tratamento. Então, tem maior risco de suicidalidade, os episódios depressivos tendem a ser mais longos, é mais difícil de tratar, tem mais sintoma residual, tem mais impacto psicossocial em amizades, relacionamento conjugal, relacionamento familiar. Então, é um quadro mais complicado, e é o que prevalece, 85%. Doutor, até sobre esse termo, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi há um tempo, quando também passei por uma situação, fui buscar ajuda e em terapia, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, não conhecia, confesso, e fiquei até preocupada, enfim, mas busquei tratamento e sigo tratando até hoje. Mas um detalhe que eu me lembro muito, usando até uma experiência pessoal, fisicamente eu mudei. Eu vejo fotos da época que eu comecei a ver que tinha algo errado e procurei ajuda, parece outra pessoa, assim, maquiada, montada, trabalhando, feliz, trabalhando, mas visivelmente outra pessoa para o que vocês estão vendo aqui agora. E isso, eu assustei, hoje eu assustei relembrando Fazendo essa releitura. fazendo essa comparação. Só que é muito difícil, nem todo mundo olha alguém e identifica que tem alguma coisa. Exato. E também é muito difícil pedir ajuda. Com certeza. E com certeza. como que a gente pode fazer se a gente Estando percebe perto das pessoas, alguém, né? assim? Perceber isso. Muito, muito bonita a sua pergunta, né? Assim, porque A como Noêmia que que chora, não eu, hein? Mas é muito bonito, porque veja, como que a gente se aproxima do outro, né? Assim, como é que é a aproximação de uma pessoa que tá... Veja, olha o seu exemplo, né? Olha o que você fez. Quando você fala de você automaticamente me fez pensar em mim, né? Assim, o quanto que a gente tem o psiquismo guarda uma função espelhar, algo de um espelho. Então, por exemplo, se eu virar para Noêmia e falar assim, Noêmia, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, né? Só poder falar assim, Noêmia, você tá... gostei muito da maneira como você prendeu o seu cabelo, mas você podia prender assim, assado? Esse é um jeito que eu tô falando muito dela, né? E que pode gerar nela uma sensação de que ela está sendo julgada. Sim.
né? Agora, se eu viro e falo assim, Noêmia, meu cabelo é muito parecido com o seu. Eu costumo prender meu cabelo de um jeito assim, tá? Se você prendesse do jeito que eu prendi, acho que ia ficar bem legal. Experimenta. É uma outra maneira, mas eu começo falando de mim, né? Porque eu também tenho a mesma condição da Noêmia. Nós dois somos seres humanos. Né? A gente participa dessa mesma condição. Então, o que eu tô querendo colocar? Eu tô vendo que uma pessoa tá triste, alterou o comportamento, não tá bem, né? Assim, eu posso chegar para conversar com ela falando dos meus estados, quando eu não estou bem, e como eu mudo o meu comportamento, né? Assim, e o quanto que eu precisaria de uma ajuda de alguém e tal, e que eu tô notando agora que ela pode estar desse jeito, por isso eu tô aqui para poder conversar com ela. Né? Então, eu me aproximo falando das minhas condições, porque não é a única, aquela pessoa tá triste, mas eu também já vivenciei estados de tristeza. Eu sei como é que é estar triste. Né? Assim, a gente sabe que a gente participa dessa mesma condição, que é a condição humana. Então, poder falar dessa condição, para poder depois eu poder apontar o que eu estou achando dela e por isso eu estou ali, né? Assim, esse é um jeito muito delicado que eu estou me utilizando de uma função que existe em todos os seres humanos, que é a função espelhar, né? E eu tô junto da pessoa, me colocando ao lado da pessoa, e não como alguém que está notando e julgando, ou, né, assim, ou é muito alheio ao que ela está passando e querendo dar uma orientação, né, assim, muito fria, né? Isso é muito importante. É assim que a gente faz, né? Assim, porque a gente pode, nesse exercício, a pessoa pode sentir que ela não está realmente sozinha. Porque ela não está, né? É o É a mais mesma importante. condição, a Que condição ela humana. tem ali, né? Sim, Alguém. e é muito lindo isso que você construiu aí, e dessa delicadeza de se colocar uma coisa, porque você desarma a pessoa, né? Quando você já chega assim, o que tá acontecendo com você? Tô percebendo que você tá desse jeito. Não tá acontecendo nada. Porque, tipo assim, Pronto. na sua cabeça ali já entra a raiva, ou todos Exato. assim, e fala assim, o que ela tá se metendo na minha vida? Perfeito, exato, perfeito, Por né? isso- Assim, então, acho que isso é muito importante, né? Assim, a gente poder perceber que existe, que o que eu estou notando no outro também existe ou já existiu em mim, né? E como que eu posso Exato. cuidar disso? Um exemplo de como eu cuidei em mim, talvez seja o que a pessoa precise, poder ela cuidar nela. E a gente conversa fazendo esse paralelo, né? Acho que esse é um jeito importante de se abordar. Nessa questão de crises de ansiedade que a gente tem presenciado bastante nos ambientes que a gente frequenta, às vezes tem um colega de trabalho ou um colega da academia que está naquela, fala, eu tive uma crise de ansiedade hoje, eu não sei como que eu... E tem um jeito, ou a gente mesmo, às vezes a gente se sente daquele jeito. Eu costumo fazer assim comigo. Quando eu percebo que eu começo, calma, respira a ansiedade, faz 2 buraquinhos aí, respira pelo nariz, solta pela boca, vamos aí, puxa e solta, e conversando comigo mesmo, vai ficar tudo bem, não tem motivo para você estar desse jeito, está tudo sob controle, a gente está no controle, e a gente vai daí, quando vê, baixou, ok, seguimos em frente. Pode ser Exato. uma É um receitinha? jeito interessante, né? Assim, veja, as manobras respiratórias, elas são uma maneira de tentar dar um feedback neurobiológico, né? O próprio corpo avisar para a mente que está tudo bem, né? Existe um guideline, né, de tratamento de transtornos de ansiedade, em específico, que é o guideline australiano e neozelandês, né? E ele traz um exercício respiratório para os momentos de crise que a pessoa pode fazer para poder se acalmar, que seria um exercício, um 4-2-6. O que é isso, né? Eu inspiro em 4 segundos, demoro 4 segundos para poder inspirar, seguro por 2 segundos e faço uma expiração em 6 segundos. E eu repito esse processo, né, assim, para até eu me acalmar. Essa é uma possibilidade, mas esse é um manejo da crise, por assim dizer. Mas isso não está tratando o transtorno de ansiedade, né, que a pessoa possa estar tendo. Para tratar o transtorno de ansiedade, aí o indicado é psicoterapia, passar no especialista, né, no psiquiatra, né, ver a necessidade ou não de entrar com alguma medicação. Nem todo transtorno de ansiedade é necessário medicação, né, assim, nem toda vai depender da intensidade, né, assim, então transtornos mais leves, dependendo do quadro, a gente não precisa de medicação, mais moderados, graves vão precisar.
precisar. Então, ou seja, vai ser avaliado isso junto com o paciente. Da mesma forma, o quadro depressivo. Né? Assim, toda depressão, 100% de depressão precisa de medicação? Não. Depressões leves eu posso tratar com psicoterapia, com outras abordagens. Né? Mas depressões leves que não responderam a essa abordagem, ou depressões moderadas ou graves, vão precisar de medicação, porque eu tenho que reensinar aquela via neurobiológica a trabalhar da maneira correta. Né? É uma readaptação dessa via, né? Ela se adaptou a um funcionamento mais patológico. Então a gente reestrutura os níveis de neurotransmissor e ensina, fala, via, é assim, querida, lembra? Aí ela vai lembrar, né? Assim, e ela, né, vai se neuromodulando e ela vai sustentar isso, né, por um tempo significativo. Né? E a questão também aí que eu acho, né, que a gente tá sempre tudo no automático, é tirar um pouco do automático, é desacelerar Respirar de vez em um quando, pouco. é você ter um tempo de prazer para você, né? Porque a gente tá sempre preocupado com a Ana Cecília, com o Edinho, tá preocupado com o filho, com o marido, mas e você? Que tempo você tira para você, né? Então tem um tempo, é para ir lá pentear o cabelo, fazer uma coisa diferente, é cortar, é mudar o visual, é você ir numa massagem, é sair correndo por aí que nem uma louca, que nem eu faço, que pega a estrada e vai. Assim, como que a gente encontra esse momento para que seja um momento nosso? Porque, assim, por exemplo, quando eu corro, eu digo assim, eu tô com algum problema, eu falo, não sei, vai conversar comigo, não, deixa eu ir correr primeiro. Porque eu acho que quando eu corro, eu aterro os meus pensamentos ali, né, no movimento. E daí eu volto e tenho muitas ideias, o meu diretor E às vezes ela tá correndo ainda, ela liga pra gente. Ou eu falo, olha, eu tive uma ideia, que o meu diretor eu pego e mando uma lâmpada. Ele já sabe que eu tô correndo e que eu tive uma ideia. Que legal, olha que legal. Muito bom. Amei. Mas você sabe, por que é importante o tempo pra gente? Eu vou tentar sair aqui, né? Acho que é bem o papel do especialista mesmo, porque a gente ouve as dicas das pessoas, a gente sabe que é verdade, mas a gente não sabe por quê. Né, assim, então, é importante você ter um tempo para você. Sim, eu sei, mas por quê? Né, assim, o que está por trás disso? Quando a gente vive obrigações, metas, e a gente fica muito em torno disso, né? Obrigação, meta, a gente está treinando as áreas do cérebro que estão responsáveis por atenção, luta, apreensão, né? Assim, são áreas que aumentam o tônus de estresse. São áreas que estão ligadas ao estresse. Né? Se eu vivo só estimulando as áreas que estão ligadas ao estresse, eu vou desativando aos poucos as áreas relacionadas à tranquilidade, né? Ao prazer, à tranquilidade, à paz. Então, se eu vivo muito um estímulo dessas áreas de tensão e de estresse, eu vou hipertrofiando elas, vou usar um termo, né, mais conhecido, eu vou hipertrofiando, eu vou deixando elas mais robustas em detrimento das de tranquilidade. Quando eu precisar das de tranquilidade, vai ser difícil acionar elas, porque eu estou treinando o sistema a operar de acordo com essas outras vias. Então, o sistema está neuromodulado. As sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, estão mais reforçados nas vias de estresse, de tensão. Está tudo mais voltado para aquilo. E as de tranquilidade estão menos reforçadas, que geralmente são as vias serotoninéticas. É por isso que quanto mais eu me coloco em muita atividade e não tenho momentos de pausa para poder reabilitar a ativação dessas vias de tranquilidade, vai sendo mais difícil de eu reabilitar elas no futuro. Aí chega no psiquiatra, o psiquiatra vai falar assim, olha, vou prescrever para você uma medicação mais serotoninética. O que ele está fazendo? Ele está realimentando essas vias de tranquilidade para elas se readaptarem a funcionar novamente. Né, para que com o tempo ele não precise da medicação e essas vias voltem a ter o balanço necessário. Ou seja, é um treinamento, é como se fosse uma neuroadaptação. Né? Então, esse é um ponto que eu acho importante. Os pacientes falam assim, eu sou muito fraco porque eu me adoeci. Não, na verdade, muito provavelmente você foi forte até demais. Você foi tão forte, né, assim, que você se manteve por longos períodos em uma situação muito ruim, né, de muito estresse. E aí, claro, o sistema fez o que ele está treinado a fazer, ele se adaptou ao estresse.
eu sei que a gente já tá estourando. Nossa, eu queria continuar aqui. Ai, tô arrasada. Mas, vamos ó, do Corujão. não, vamos, Muito ó, assunto você sabe ainda. que eu guardo uma musiquinha, eu sou assim, né? Eu coloco umas musiquinhas, uma coisa. E daí você estava falando dessa questão da hipertrofia e tal, eu lembrei de uma música da Marília Mendonça que fala, deixa mesmo de ser importante, né? Vai deixando a gente para outra hora. Então, eu acho que a gente pode colocar isso nessa questão do que a gente precisa fazer ali, da tranquilidade. Porque se você só hipertrofiar, quando você olhar para trás, já foi embora. Exato, perfeito. Exato, gostei. nossa. Marília Mendonça deixou saudades. É. Né, gente? Eu gostei. Não, e isso é legal porque você fica com a cabeça. Quando você ouvir essa música, já vai lembrar da mente. Peraí, eu tô puxando Boa. demais. Quando eu olhar, já foi embora. Então, volta pra cá, né? É alguma coisa assim. Ai, eu amei tanto. A gente não pode mesmo continuar. Não, A já gente tem estouramos que- 10 minutos. Hoje eu orei. Isso, eu falei, liga lá pra ele. Ai, doutor, muito obrigada. Eu que achei que é agradeço. importante a gente falar sobre isso. Conte com a gente pra continuar aí abordando essas questões num futuro e num dia tão importante, né? Como o de hoje. Muito obrigado, gente. Eu agradeço muito Nós o que convite. Vocês agradecemos. são muito simpáticos. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado mesmo. Muito obrigada. A gente conversou no Alerta em Debate de hoje com o Felipe Fernandes Lobo. Ele que é psiquiatra e reservou um tempo aí da agenda dele para falar com a gente sobre algo tão importante que é o bem-estar da mente. Eu amei esse novo termo. Noêmia Gomes e Edinho Fernandes, nos despedimos aqui, mas volta. Sim, volto. Sempre. Inclusive, quando vocês forem conversar com ele de novo, eu tinha novas perguntas aqui, mas eu não deu a tempo gente não também. deixou. A gente vai ele fazer falar. outro, a gente vai fazer Tá outro. bom, O tá bom. Edinho, Combinadíssimo. a gente convidou o Edinho, mas a gente monopolizou o Dr. Felipe. Então tá, Pois marcado. é. Volta de novo. Volta, Edinho. Volta de novo. sempre. Eu volto. Gente, muito obrigada Tá a bom. vocês e você, nosso telespectador, que nos escolhe a toda semana para saber cada vez mais detalhes do debate da semana que a gente escolhe aqui na RF TV. Até a próxima. Até.